Olá, eu sou Maria Lumena Sampaio, estou como ouvidora geral do município de São Paulo. Já há 13 anos envolvida nessa temática, por formação sou advogada, mas também tenho contato com a ABO Nacional desde o início, que vai completar o ano que vem 25 anos. A Ouvidoria Geral do município é o meu foco de trabalho e também no relacionamento e articulação com todas as associações que estão vinculadas direta ou indiretamente ao tema. A ouvidoria municipal, ela é uma grande referência. Quando nós estudamos ouvidoria, nós encontramos na cidade de Curitiba a referência em 1986, que no momento que ainda estávamos numa Constituição anterior à Constituição de 88, ela, portanto, foi muito arrojada. Então, é um grande exemplo. E a ouvidoria municipal é aquela mais próxima, né? Aquela que fala mais com o cidadão. Na cidade de São Paulo, especialmente, porque nós temos 15 milhões de pessoas e também temos um fluxo diário de quase 600 mil pessoas que entram e saem da cidade a passeio, a trabalho, para compras, para eventos ou para estudar, enfim. A ouvidoria municipal, ela é de fato a ponta mais sensível com o cidadão. Ouvidor é uma ocupação e você pode encontrar na CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, quais são as competências de um ouvidor. Isto é reconhecido pelo Ministério do Trabalho e do Emprego. E essa conquista foi exatamente da associação, da ABO Nacional, que se fez representar e eu tive a oportunidade de contribuir em oficinas para que a ouvidoria pública tivesse delineado quais são as suas competências. Então, só por esse trabalho, que vale para todos os ouvidores, a gente já tem uma sinalização da importância da associação de profissionais, especialmente porque não é uma profissão. O que se espera do ouvidor? Que ele tenha algumas competências, especialmente de gestão. Gestão de pessoas, porque ele tem uma equipe, gestão de orçamento, porque os custos sempre são cobrados, seja um orçamento público ou da iniciativa privada, né? A ouvidoria dentro da organização a gente entende como um ativo intangível, quase como uma marca, é um diferencial. Então a mensuração é muito difícil. E o ouvidor tem que ter essa capacidade de gestão para que ele possa dar ferramentas ao seu gestor máximo. Também ele deve ter uma característica muito importante, que é a resiliência, porque muitas vezes ele tem variáveis externas e internas e que vão sair do foco, mas ele não pode perder o foco. Ele tem que sempre primar pelos fundamentos do que é uma ouvidoria e principalmente qual é o seu público-alvo, né? Que é o cidadão, esteja na condição de consumidor ou esteja na condição de usuário de um serviço público. A outra característica que eu acho importante destacar é que ele tem um papel de mediador. Ele pode e deve ser mediador na medida em que ele é o facilitador do diálogo, ele resgata o diálogo do cidadão com a organização, seja ela pública ou privada. Então, acho que essas três características demonstram muito bem o papel estratégico do ouvidor. A Ouvidoria Geral do município, ela existe desde 2001, então ela tem 18 anos e a partir de 2013, por lei, ela passou a integrar a Controladoria Geral do município. Isso já nos indica, enquanto referência histórica e referência legislativa, um recorte da própria expansão do Instituto de Ouvidoria.
porque ela passa a se relacionar com a sua identidade, sem perder a sua identidade, mas ela se relaciona de uma maneira mais próxima com a auditoria, com a corregedoria e com a promoção da integridade, que no poder público é assim reconhecido e na iniciativa privada é o que todos chamam de compliance. Então, esta ideia de conformidade, vamos dizer assim, passa por um eixo de controle interno. Então, a ouvidoria no município de São Paulo, ela faz parte de um eixo do controle interno. A ouvidoria, por estar em contato com o cidadão, ela deve ser uma caixa de ressonância, ela deve de fato potencializar a voz do cidadão. E os dados, eles devem ser estatísticos, mas devem receber um tratamento de estudo, de identificação de quais são as tendências, qual é o cenário, o que de fato a sociedade está mostrando por meio das suas manifestações. E com isso é possível contribuir de maneira decisiva várias políticas públicas. Aquelas que porventura sofreram algum embate e que estão se desviando do seu foco, identificar novas necessidades, identificar também o que está expresso, literal, nas manifestações, mas muitas vezes qual é o pano de fundo. Às vezes uma manifestação, ela indica um caminho, mas um estudo um pouquinho mais aprofundado vai identificar o quê? Uma política pública que não está sendo bem executada. Então, na minha visão, a ouvidoria, tanto a pública quanto a privada, podem contribuir decisivamente para as políticas públicas. E aí eu incluo a ouvidoria privada, porque muitas também, dentro das suas empresas, estão vinculadas à responsabilidade social, né? O que nós chamamos aqui na BO, até por diretriz da BO Nacional, de uma governança cidadã. Isso pode ser feito tanto em âmbito público, mas também em âmbito privado. A Ouvidoria Geral do município, a partir do momento que integrou a controladoria, ela, por lei, é responsável pela coordenação da política de transparência passiva. Ou seja, ela é que vai monitorar todo o sistema ESIC. E com isso, o cidadão faz o seu pedido de informação pública ao órgão, a uma secretaria ou a alguma subprefeitura. Na cidade de São Paulo temos 32 subprefeituras e o sistema ele é visualizado, é monitorado pela Ouvidoria Geral. Então, com isso, nós somos assim guardiães do prazo, da capacitação interna, de dar até uma assessoria interna para a construção de uma boa resposta. Também de verificar se tem pedidos iguais para vários órgãos. Isso dá uma unidade de resposta. O que nós queremos mostrar para o cidadão é que existe uma conversa, existe uma articulação interna. Então, se tem uma pergunta dirigida a vários órgãos, é racional e otimizar recursos, especialmente no poder público, é uma responsabilidade. Então, nós também fazemos essa tarefa, né, interna. E do ponto de vista de relacionamento com o cidadão, nós somos responsáveis pelo segundo grau de recurso. O cidadão não satisfeito com a resposta inicial, ele entra com o primeiro recurso, que vai para a mesma autoridade que ofereceu a resposta. Se porventura ele não ficar satisfeito, ele vai para um segundo grau recursal e a apreciação é da Ouvidoria Geral do município. E ele ainda tem uma terceira oportunidade recursal, se ele não ficar satisfeito,
para a Comissão Municipal de Acesso à Informação, para a SEMAI, que é um órgão colegiado, né? É uma instância colegiada e é presidido pelo Controlador Geral do município. A ouvidoria, de uma maneira geral, ela tem uma grande diretriz por uma lei federal recente, que é a 13.460 de 2017, que estabelece entre as atribuições da ouvidoria a mediação de conflitos. A ABO Nacional, que oferece cursos de capacitação e certificação em ouvidoria, já tinha integrado um módulo específico de mediação, exatamente por conta dessa nova tendência, dessa expansão da ouvidoria. A rigor, a ouvidoria é um espaço de voz do cidadão. E com isso, o ouvidor ele é um elemento, ele é um meio para facilitar esse diálogo, seja com a administração pública ou com a empresa privada. E para isso, ele deve sim se capacitar para que ele desempenhe essa função de mediador, que não é tão simples. Há uma diferença técnica entre mediação e conciliação. Agora, hoje, nós temos até uma conquista em que a ABO participou decisivamente, que é tanto a mediação na própria legislação, que rege a política de defesa do usuário, como também na parte das competências. Como eu já mencionei, acho importante destacar novamente, é uma competência do ouvidor. Algumas ouvidorias já se estruturaram, especialmente as ouvidorias públicas, para isso, outras ainda não se apropriaram desse espaço, mas é uma atribuição legal.